Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e nesta edição do podcast Rio Ônibus vamos conversar sobre integração e segurança como fatores essenciais para o desenvolvimento pleno da mobilidade urbana das cidades, inclusive no Rio de Janeiro. Para participar desse episódio, convidamos o advogado e conselheiro da Associação dos Usuários de Transporte à Propulsão Humana do Rio de Janeiro, a Transporte Ativo, Rodrigo Lages Vitório. Rodrigo, um prazer te receber aqui no nosso podcast. Fiquei muito feliz de você aceitar o nosso convite. Nós que já conversamos bastante ali no Conselho Municipal de Transportes. Temos a honra de te receber aqui para falar das suas ponderações, da sua ideia, de como você enxerga aí o transporte. Maravilha, Paulo. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre bicicleta, sobre mobilidade com vocês. É um prazer enorme estar aqui também. Então, para começar a nossa conversa, a gente gostaria que você contasse para os nossos ouvintes o que é a Associação Transporte Ativo e qual o papel que vocês desempenham em relação à mobilidade da nossa cidade. Então, vamos lá. A Transporte Ativo, ela foi fundada em 2003, né? Em dezembro agora nós completamos 20 anos, né? E o objetivo da Transporte Ativo, a nossa missão, né? Nosso lema é por mais pessoas em mais bicicletas, mais vezes. Sim. Então, nós promovemos, né, o uso da bicicleta na cidade. Em resumo, é isso que o nosso papel, né? Esse é o nosso foco. Sendo que, para além da bicicleta, transporte ativo, ela advoga para as pessoas, né? Para a cidade, para as pessoas. Porque esse é um efeito colateral, porque somos todos pedestres no final, né? Sim, é verdade. Então, quando você promove ou você pontua ações que melhoram a circulação de pessoas, né? A propulsão humana, bicicleta, patinete, skate, qualquer que seja o veículo, ou só o simples caminhar mesmo, a cidade fica melhor para todo mundo, inclusive para quem quer usar a bicicleta. Então, a nossa missão é buscar, né, políticas, né, incentivar políticas públicas ou ações até mesmo privadas, né, um estabelecimento que instala um bicicletário, uma rua quando ela é arborizada, uma rua que tem a velocidade máxima reduzida, sabe? Enfim, quando tem mais espaço para as pessoas, todo mundo sai ganhando. Então fica mais seguro, fica mais aprazível pedalar, logo a nossa missão se completa, né? Que mais pessoas vão estar em mais bicicletas mais vezes. Uma coisa que eu observo, e que na semana passada até conversei em uma reunião com especialistas aí em transporte de vários segmentos, é, chamaram atenção para a organização, a gente falando da cidade de São Paulo, a organização que os movimentos de ciclistas têm. E aqui no Rio, a gente também verifica isso. E foi comentado que o pessoal que menos se organiza é o pedestre. Tem a associação de ciclistas, tem a associação dos ônibus, tem a associação do transporte por trilhos e tudo, mas que a do pedestre não tem. Por que seria isso? Está até fugindo aqui um pouco do nosso roteiro, mas você falou, deu essa curiosidade. Eu tenho algumas teorias aí a respeito disso, né? Eu acho que é por falta de consciência mesmo, sabe? Sim, E até por uma questão da nossa própria linguagem, né? A forma como a gente se comunica. Porque você se apresenta muitas vezes como motorista, como ciclista, como piloto, motorista de ônibus, motorista de certo. caminhão, não importa. Mas no trânsito, você está motorista, você está ciclista. O trânsito é movimento. Na verdade, o que todos somos, em essência, é pedestres. Sim.
No momento, a partir do momento em que você sai do seu automóvel, quando você sai do seu caminhão, sai do seu ônibus, ou você é passageiro, ou você é motorista ou piloto. Se você está ali. Agora, quando você sai do veículo, Sim. pedestre, somos todos pedestres. Então, a gente se preocupa muito com o objeto, eu acho, né, Paulo? Sim, O sim. veículo e menos com a pessoa por trás. Então, a gente tenta trazer um pouco dessa visão, né? A gente, acima de tudo, valoriza o pedestre. Porque valorizar o pedestre é valorizar todo mundo. Quando você valoriza o pedestre, você valoriza os motoristas, o ciclista, a pessoa com Sim. deficiência, você engloba todas as pessoas. A cidade fica melhor, né? Quando você tem Sem esse dúvida. olhar no micro, né? Que é aquela pessoinha ali. Então, essa consciência a gente tenta trazer de alguma forma também nos nossos trabalhos, né? Bom, legal. Então, é um dos tópicos, né, que a gente está sempre conversando nas reuniões lá do Conselho Municipal de Transporte, é a importância de existirem melhores condições para os ciclistas na cidade. Inclusive, a gente fala muito de promover a integração de bicicletas com ônibus, de bicicleta com metrô, com trem, ou de bicicleta até com pedestre mesmo. Tem trechos que ele pode ir de bicicleta completa caminhando. E na sua visão, o que é que ainda falta na mobilidade carioca para que as pessoas consigam se locomover com mais qualidade? É complexa essa pergunta, né? A gente sabe, temos assim, a cidade é cheia de problemas, né? Essa questão do ciclista é apenas mais um na lista. O que para além do óbvio, né, Paulo? Segurança, segurança, Sim, segurança, né? Mas segurança como? É de várias formas. Primeiro, segurança viária. As vias precisam ser adequadas. A gente tem que entender isso, né? Inverter a lógica da construção, né, do urbanística da via dentro do tecido urbano. Quando eu estou falando de via, eu estou falando vias de bairro, não estou falando grandes sim, arteriais. É óbvio que eu não estou falando da linha amarela, não estou falando da Avenida Brasil, nem de um túnel, Rebouças, por exemplo, que é sim, gigantesco. Eu estou falando de vias de bairro, onde a bicicleta se insere. A bicicleta é um veículo que ele tem uma baixa autonomia. A autonomia é a energia do ciclista. Ele tem baixa velocidade. É a velocidade do ciclista, que dificilmente vai passar de 20 quilômetros por hora. Demanda muito sim. esforço, nem todos são atletas. Entenda, tem ciclistas que são atletas que conseguem, mas a gente está falando de Essa é outra cidade, categoria, de não é o usuário trânsito. comum, né, da bicicleta. Exatamente, a gente está falando de cidade, de mobilidade urbana, estamos falando de trânsito urbano. Então, quando você tem uma avenida, você está um exemplo aqui para você, que acho que todo mundo conhece, uma Rua Voluntários da Pátria, em Botafogo, por Sim, exemplo, que tem um calçamento mínimo, sabe? E você tem uma velocidade máxima de 60 quilômetros por hora, é disso que eu estou falando. Essa via ela se torna perigosa não só para o ciclista, mas para todos que estão ali. Você imagina você caminhar com uma criança numa rua dessa onde você mal consegue passar de mão dada com essa criança na calçada. sim, Então, eu acho que parte por aí, para não ficar no óbvio, né, da segurança. Você não pode ter medo de ter bicicleta roubada, de ser assaltado. Isso aí é para todos, isso não é só para o sim. ciclista, isso é para todos. Então, isso não é uma demanda do ciclista. Agora, uma cidade onde, numa rua onde o trânsito é mais calmo, onde o calçamento é maior, mais arborizado, ela se torna mais convidativa. Eu acho que é isso. A gente Sim. tenta tornar a cidade, a gente precisa olhar a cidade para que ela seja convidativa ao caminhar, ao pedalar, ao passear, ao simplesmente contemplar. Sabe, os melhores lugares são esses, os lugares onde a gente quer estar. Não um lugar onde a gente quer passar direto o mais rápido possível, né? Então, Sim. eu acho que é por aí. A gente falando de mobilidade, com qualidade, a gente fala muito em qualidade de vida. É um item que tem que ser pesado, que a gente até fala muito, né, Rodrigo? Tem que se discutir que cidade que a gente quer viver, com que qualidade de vida, e a partir daí desse projeto de cidade, tem a cidade ideal e tem a cidade possível dentro desse ideal, com todas as restrições
que a gente tem espaciais, tem de orçamento, tá? Quer dizer, são muitas as variáveis, isso é realmente complexo. Mas a gente partindo do básico, né, que mobilidade que a gente quer, que qualidade de vida que a gente quer, e trabalhar em cima disso, né? Tem as teorias todas da mobilidade, quem tem preferência, quem tem prevalência, como é que deve ser, velocidade, tudo. E a cidade ela deve ser pensada realmente para o ser humano. Não é como hoje que a gente vê tudo muito pensado para o automóvel ainda. Todo mundo defende o transporte público, mas na hora que você cria, por exemplo, agora essa confusão toda com a Avenida Brasil, na hora que você privilegia o transporte público, vem a reclamação. E, pô, como é que eu ando de carro na cidade agora? Então, realmente é muito complexo isso. E você falou uma coisa interessante do limite de velocidade na Voluntários da Pátria. A gente fala sempre da questão da praia também, né? É Como que outro pode, lugar. né? A beira-mar, que é um lugar de contemplação, de criança correndo, de bicicleta, de passeio, Isso você é poder passar escabroso. 70 por hora beirando ali o calçadão. É um crime, realmente. Aí É, é fácil ter acidentes. É um lugar, você disse, para contemplação. A gente vem caminhando, olhando o mar, bem distraído. São coisas muito sérias. Então, uma outra coisa que a associação ela discute bastante é essa importância, né, de melhorar o uso do espaço urbano para melhorar a qualidade de vida, né, quando as pessoas estão andando e se deslocam. Dentro disso que a gente vem falando, que seria um uso ideal desse espaço? bom, o uso do espaço urbano ideal é aquele, né, onde você tem uma distribuição, né, mais equitativa, vamos dizer assim, mais igualitária, sabe, do uso das pessoas, tá? Para as pessoas, é colocar as pessoas em primeiro lugar. Pegando um pouco o gancho que você colocou das leis de trânsito, né? A gente tem a regra de Sim. ouro no Código de Trânsito. Essa regra de ouro as pessoas esquecem. Eu acho que vale a pena aqui o espaço para lembrá-las, Sim. né? O maior tem o dever de proteger o menor, no caso, o veículo maior, tem o dever de proteger o veículo menor e todos devem proteger o pedestre. Sim. Todos. Então, essa é a regra de ouro. Então, a gente não pode admitir mortes de pedestres no trânsito. Isso é inadmissível, deveria ser inadmissível. Quantas mortes são aceitáveis? Nenhuma. Nenhuma. Nenhuma é aceitável. Uma morte no trânsito é essencialmente uma morte desnecessária. Então, para tratar dessa questão da segurança, é fundamental ter isso em mente. E quanto ao uso realmente do espaço, a gente tem que entender como é aquele espaço. Qual é? De que espaço que nós estamos falando? O Rio de Janeiro é uma cidade muito grande, Paulo. O Rio de Janeiro, existem vários rios de Janeiro dentro do Rio de Janeiro. Sim. Então, se você está falando de um local como Barra da Tijuca, como Vargem Grande, como Meia, são lugares com realidades diferentes. Sim. Eles possuem uma densidade diferente, um uso diferente, alguns lugares vão precisar, vão ser mais ou menos, sabe, convidativos para que as pessoas realmente usem como pedestre, né, para caminhada ou para bicicleta. E às vezes o lugar realmente fica restrito aos motorizados, fica mais complicado mesmo. Então, acho que temos que saber diferenciar, até para poder fazer o pleito da forma correta. É nesse Sim. lugar aqui, o que a gente pode fazer neste lugar para melhorar? Sabe? Eu acho que, mas como diretriz geral, como parâmetro, sabe, Paulo, de uso do espaço, acho que, em primeiro lugar, a gente tem que pensar no transporte público. O transporte público Sim. é em primeiro lugar, sabe? Não dá para se pensar numa cidade inclusiva sem colocar o transporte público, né? Estou falando de trânsito, Sim. como prioritário sobre qualquer coisa, sabe? E para complementar o transporte público, e o transporte público, eu não estou falando só de ônibus, só de metrô, Sim. só de trem. Transporte público, até a bicicleta do Itaú é transporte público. Está ali para o público, sabe? Está à Transporte disposição. público. E isso, exatamente, colocar à disposição das pessoas mais formas delas fazerem o deslocamento. E elas vão escolher a que, em algum momento, vai ser mais agradável para ela, em algum momento, a que for mais rápida. De qualquer forma, ela tem opções. Então, quanto mais opções para as pessoas, melhor. Então, o espaço urbano, né, essa divisão do espaço,
deve considerar isso. Eu acho que, em último lugar, nós deveríamos colocar os motorizados dentro dessa equação. Em alguns, eles vão lá para cima, que faz sentido. Onde faz sentido, sim, na estrada, numa via expressa, sabe? Faz sentido. Agora, dentro do tecido urbano, não contribui para a segurança, para o conforto das pessoas, para a poluição, para o meio ambiente, para nada, não contribui. Então, a gente precisa inverter essa lógica, né? Coloca o transporte público. Quando você tem um bom transporte público, que é confiável, é muito importante o transporte público ser confiável, não precisa ser ele não deve ser só confortável, sabe? Ele precisa ser confiável. As pessoas usam quando ela confia que ela vai chegar no horário. É o item da previsibilidade. Era Tem uma que ser coisa que muitas vezes o previsível. transporte não tem, por ônibus, especialmente porque você está no meio do engarrafamento, então você não consegue. Olha, eu vou demorar 1 hora para chegar, vou demorar 1 hora e meia ou menos tempo. Então, hoje, já temos recursos tecnológicos aí, com GPS, com os aplicativos, que te permitem saber, olha, o teu ônibus ele vai passar daqui a 10 minutos, 15 minutos, 2 minutos, você E, já de fato, consegue passar. saber. Faz uma diferença. Isso faz diferença, porque as pessoas se programam, elas têm os compromissos delas, sabe? Elas saem de casa por uma razão. E a gente não pode julgar qual é a razão, seja para ir passear, visitar um amigo ou trabalhar, não importa o que ela vai fazer. Precisa chegar na maternidade para encontrar a esposa que está tendo um bebê, como é que fica? No trânsito, é uma loucura. Essas coisas a gente tem que colocar em consideração, sabe? Que não importa o motivo pelos quais as pessoas se deslocam, elas precisam Sim. de transporte público previsível o tempo inteiro, sabe? Ela tem que saber que quando ela quiser ir para a rodoviária, como que ela chega lá e que horas ela tem que Sim. sair de casa. Isso é o mínimo, Paulo. Então, assim, não adianta a gente ficar falando, né, de que o carro é um problema, que isso e aquilo, quando você não tem uma alternativa. Depois que a gente resolve uma coisa, uma coisa vai automaticamente resolver a outra. Resolver outra. Você vê o Verdade. exemplo próprio da Avenida Brasil, inaugurou agora o Transbrasil. Cidade engarrafou, a Avenida Brasil engarrafou bastante. Por quê? Porque as pessoas não mudaram o comportamento delas. Sim. O que acontece agora? O que a gente observa, né, como estudiosos de trânsito, uma situação dessa, o que ela vai trazer? Primeiro, desconforto para quem está no carro e conforto para quem está no BRT. Eu pensaria, se tivesse que passar pela Avenida Brasil, dependendo do meu deslocamento, o que antes não era uma possibilidade, agora eu consideraria usar o BRT. Já que eu tenho que passar por aquela via, será que eu preciso descer de carro até o centro da cidade? Eu não posso parar no meio do caminho? Eu não posso usar a bicicleta para chegar até a estação? Né? Se eu tiver um bicicletário confortável, se o meu trajeto até a estação for convidativo, será? Então, é nesse sentido que nós advogamos, né? Da gente. E aí o carro deixa de ser interessante. Enquanto isso, eu não posso também chegar para o cidadão e falar: deixa o carro em casa porque agora tem DRT. É. Não é só A assim, opção né? tem que ser do usuário. E ele vai pesar, olha, vantagens e desvantagens de um e de outro. Mas você dá a Justamente. opção. Mas Isso a pessoa realmente. precisa ter opção. Ou vai de trem, passa aí de trem. Se o trem funcionar, vai ter previsibilidade, né, Pablo? Então, assim, Sim. isso é fundamental. Enquanto a gente não tem previsibilidade, enquanto a coisa está caótica, a gente se vira como dá, né? Então, não dá para exigir, não dá para criticar, não dá para julgar ninguém. É verdade. Então, aqui, já para a gente ir encerrando, Rodrigo, a gente falou muito sobre essa questão da segurança. E o mês que vem, agora, a gente começa com o Maio Amarelo, mais uma vez. É um mês que é dedicado aí à questão da segurança no trânsito. E na campanha do ano passado, o Rio Unis teve a iniciativa de lançar aqueles adesivos do ponto cego, né? Que visam justamente sinalizar os riscos para os pedestres, ciclistas e motociclistas, principalmente, que são os menores, até eventualmente os carros de passeio, para aqueles pontos em que o motorista de ônibus pode não estar enxergando a presença deles. Com isso, tentando reduzir aí a quantidade de ocorrências. Como é que você enxerga a relevância desse tipo de iniciativa
E que outras coisas você acha que a gente ainda poderia fazer para ter um trânsito mais seguro para todos? A partir dessa ideia do ponto cego, de campanhas educativas que a gente vem fazendo. Qual é a tua visão disso? Olha, iniciativas como essa são fundamentais, é muito importante. Nós, ciclistas, né, não temos noção do tamanho do ponto cego Sim, que um caminhão, um ônibus, um veículo grande tem. Isso e você ter o conhecimento da onde aquilo está, né, onde você está e o risco que você tem. Eu tenho certeza que essa iniciativa é fundamental. E ela deve ser perene, não ficar restrita ao Marco sim, Amarelo, sim. não. Isso Não, precisa não. ser. A gente tem feito isso aí. São várias iniciativas ao longo do ano que a gente vem tomando aí, conversando bastante com as empresas. A gente tem um trabalho com a Defensoria Pública com relação à inclusão, né, das pessoas com deficiência, dos cuidados que os motoristas devem ter no tratamento, na abordagem, mostrando a dificuldade que as pessoas têm em se locomover. A gente não falou sobre isso, mas é a situação de um cadeirante que tem que andar na Voluntários da Pátria. Como que ele anda ali? Tem que andar pela rua, pela calçada, tem que desviar de poste, de banca, de loja, de muita gente andando, calçadas irregulares e tudo. Então, acho que ainda falta muito aqui no Rio de Janeiro. Acho que isso rende um outro podcast para a gente fazer, que é a questão da Rende, acessibilidade. porque, olha só, vamos falar sobre bicicleta, vamos, mas a gente precisa urgentemente resolver o básico, sabe? Sim, Vamos falar sobre o básico que a gente precisa fazer. A gente só consegue avançar no debate, avançar depois que o básico está resolvido. E qual é o básico? O sim, básico é aquilo que todo mundo concorda, sabe? É sim, aquilo que realmente não cabe, não tem espaço para discussão. É... Em relação para fora da questão do adesivo, o que é muito importante é também, Paulo, são os sindicatos, né, dos motoristas de ônibus, as empresas também, manterem sempre uma política de mudança cultural sim. com relação ao papel do motorista, ao papel do condutor, tá? Porque às vezes que eu ando de ônibus, eu tenho notado uma melhora significativa ao longo dos anos, mas ainda é comum o passageiro querer que o motorista corra, querer que o motorista pare fora do ponto, querer que o motorista não Sim. deixe mais passageiros entrarem porque ele julga que o ônibus já está lotado, o que de fato às vezes está, mas é complicado porque também tudo É, isso é uma questão cultural. Então, a gente aqui ainda tem essa cultura de chamar motorista de ônibus de piloto sim, e gostar do motorista que corre. Isso não é. A pessoa está transportando, o motorista está transportando pessoas, a carga é muito valiosa, sim. sabe? Então, assim, é mais valiosa que vidro. Então, assim, a gente tem que Ter essa esse questão ela cuidado. precisa estar internalizada antes de qualquer coisa. Quando isso está internalizado, é óbvio que esse motorista vai ser mais cauteloso com o ciclista. Ele vai ser mais paciente, porque o ciclista é um veículo que é lento, mas ele anda, Sim, ele anda, ele anda e depois ele vai ser ultrapassado de forma segura, sabe, sem dar aquela fina, que é sim, assustadora demais. Então, verdade. essa questão da cidadania, de entender esse papel, é uma questão de cidadania, sabe? De Sim. entender, de dar valor, de valorizar o outro, né? A vida, do cuidar da vida do outro. E acho que essa. Concordo plenamente com você. Isso é uma coisa que eu bato sempre. Acho que muito do que acontece de irregular no trânsito, se as pessoas tivessem esse conceito da cidadania mais internalizado, não aconteceria. É o cuidado com o outro, entendeu? É o pensar no outro, pensar na coletividade, pensar no que você pode causar, porque hoje você está motorista, mas amanhã você está atravessando a rua, entendeu? Amanhã teu filho está de bicicleta, então o cara que deixa uma velhinha a pé, pô, poderia ser a mãe dele. Então, as pessoas têm que pensar mais nisso, ser menos individualistas e pensar mais na coletividade. Eu acho que melhoraria bastante. Com certeza. Por isso que foi importante a gente até começar por essa parte, né, do pedestre, Sim, né?
Isso Aham. é fundamental. Então, a gente volta nisso. E para fechar esse ciclo, pensa Sim, no pedestre, pensa no todo o resto vai vir, vai melhorar junto, sim, sabe? sem Vai dúvida melhorar para o alguma. motorista, vai melhorar para o motociclista, vai melhorar para o motociclista, vai melhorar para todo mundo. Mas precisamos ter um mínimo de cidadania, né? Precisamos ter o básico, né, Paulo? Então, a gente está Isso aqui aí, na luta Rodrigo. pelo básico ainda, seguimos Uhum. firme e forte e vendo avanços. A gente vai devagarinho, a gente vai chegar lá. Né? A gente queria Então, para mais rápido, podia estar, né? Já estamos em pois é, 2024. Pois vamos é, né? continuar trabalhando nisso aí, Rodrigo. Mas Então, vamos meu amigo, ó, trabalhando. eu queria te agradecer, então, aqui em nome do Rio Ônibus, em nome da nossa diretoria, da nossa equipe aqui de produção, pela tua disponibilidade, por participar aqui com a gente. E vamos continuar sempre em diálogo aí, trocando ideias sobre essa questão, que acho que a gente tem muito aí para desenvolver, para ganhar ainda, atuando juntos. A sua entidade, outras que participam com a gente do Conselho, o Rio Ônibus, enquanto representante também de uma categoria importante. Eu acho que esse trabalho que a gente vem desenvolvendo dentro do Conselho, e a gente conversando até fora disso, é importante, e está dentro da cidadania. É um conhecer o outro, é um conhecer quais os interesses, que possibilidades o outro tem de participar dessa discussão, e nós todos juntos construímos aí uma sociedade melhor. Eu acho isso muito importante. Queria te agradecer, então, por ter participado aqui com a gente. Eu que agradeço, Paulo. Um prazer, é um assunto que é muito caro para mim. Eu tenho sempre um prazer enorme de conversar sobre isso. Isso é um trabalho voluntário que eu faço de Sim. coração, essa dedicação, porque tem a ver com o que eu acredito, está dentro dos valores que a gente carrega. Né? Então, assim, sempre que eu puder contribuir, eu sigo aí à disposição com o maior prazer. Tá bom. Agradecendo ao advogado e conselheiro da Associação dos Usuários de Transporte à Propulsão Humana do Rio de Janeiro, a Transporte Ativo, Rodrigo Lages Vitório, chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora e também para compartilhar com quem você quiser. Semana que vem estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.